Seja bem-vindo você que está chegando. Cada vez mais nós temos visto algo muito poderoso acontecendo, que é as pessoas reconhecendo que dependem de Deus e voltando para algumas práticas, que são, na verdade, muito poderosas, que é, por exemplo, a prática da oração. Você vai perceber que nos últimos anos, quando as pessoas têm uma coisa para resolver, muitas delas reconhecem que elas podem buscar em Deus uma resolução. Todavia, essa resolução ela vai nos levar para algo mais profundo, que é o quê? Que é a vontade de Deus na situação. Em cada situação, Deus tem uma vontade. E Deus, ele é bom e sempre bom. A Bíblia diz que quando você pede alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, ele dá. Então, já existem bênçãos reservadas por Deus para você. Deus não tem nenhum problema em te abençoar. Todavia, ele quer dependência. E a oração não é uma forma que você pode convencer a Deus a fazer aquilo que você quer que ele faça. Não. Mas a oração é você receber revelação do que Deus quer fazer. Ou é você receber revelação do que Jesus já fez por você na cruz também. Escute bem. Você receber revelação do que Jesus fez por você na cruz, então declarar. Então receber ferramentas, receber formas de Deus, formas que Deus já tem, ferramentas que Deus já tem para te dar vitória, armas espirituais para liberar as vitórias que já são suas. Eu quero falar aqui com você, nós vamos orar. Deus está nos levando pelos caminhos antigos. Você está vendo? Escute bem. A Bíblia fala sobre as veredas antigas. Existem caminhos antigos que, na verdade, eles não podem ser esquecidos. Deus é um Deus de coisas novas. Deus sempre faz coisa nova, mas existem coisas que passam céus e terra, mas não passam. Mas existem coisas que continuam sempre valendo. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Deus estava me dando esse entendimento e um versículo aqui no Salmo 91. Esses dias Deus me deu uma orientação para declarar o Salmo 91 com vocês. Na verdade, eu passei também 6 meses, Eu tinha declarado algumas vezes, depois parei, passei 6 meses para voltar a colocar em prática aqui isso com vocês. E um versículo estava me chamando a atenção, que diz: quando clamar por mim, eu responderei. Eu estarei com ele em meio às dificuldades, eu resgatarei e lhe darei honra. Uma versão um pouco mais tradicional, versículo 15 diz que ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Você está vendo? Então, durante toda a Bíblia, nós vamos ver pessoas dependendo de Deus, pessoas buscando de Deus resposta, pessoas buscando de Deus livramentos. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver muitos livramentos de Deus. Muitas vezes a palavra salvação, no Velho Testamento, ela está dizendo sobre o livramento de Deus sobre situações aqui nessa terra. Livramento de Deus sobre situações aqui nesse mundo. Você está vendo? E Deus te traz aqui para dizer: eu estou te levando por caminhos antigos, mas que são caminhos da minha palavra que jamais passará. Então, a gente está em um momento de transição. Muitas pessoas estavam querendo buscar o conhecimento e a sabedoria, mas sem a dependência de Deus. E Deus agora está restaurando essa dependência. Você vai perceber que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ou talvez na sua infância, ou talvez alguns anos atrás, você via pessoas falando: eu estou passando uma situação, então eu vou orar por isso. Sabe? Então Deus está resgatando as veredas antigas, os caminhos que são a essência da palavra de Deus. Você está vendo? A palavra de Deus não passa. E Deus estava me dando essa orientação, porque essa é uma oração especial. Você vai colocar aqui o seu pedido de oração. Se há algo muito particular, você vai colocar: eu tenho um pedido de oração. E nós vamos orar, e nós vamos ver grandes coisas o Senhor fazendo
no nosso meio. Eu tenho recebido alguns testemunhos e eu sei que Deus vai continuar fazendo. Escute bem, aqui em João no capítulo 15, versículo 7. Seja bem-vindo você que está chegando, que especial estarmos aqui juntos. João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, Jesus falando, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vou deixar aqui para vocês o link da oração da madrugada, mas Deus estava dizendo para mim que pessoas que estão acompanhando aqui, que eu tenho uma missão de estar aqui com vocês, né? Pessoas que estão aqui estavam murmurando, estavam falando negativo, estavam falando incredulidade. Você está vendo? E Deus está falando: você precisa permanecer em mim, você precisa permanecer na minha presença e permanecer na minha palavra. Você está ouvindo? Tem pessoas aqui que já têm palavra de Deus, outras vão receber palavra de Deus, porque não tem como você continuar com Deus e não ter palavra de Deus. Normalmente é um versículo que salta para você, que Deus começa a falar com você naquele versículo, ou então é uma experiência que você tem com Deus, que vai também ter uma base na palavra escrita de Deus, mas é uma experiência através dos dons espirituais, que Deus vai dar o que para você? Palavra. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, normalmente Ele envia uma palavra. Lá em Salmos diz: Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que era mortal. Você está vendo? Quando Jesus quer curar, quando Deus quer curar, quando Deus quer libertar, quando Deus quer abençoar, Ele envia palavra. Você está vendo? Deus te traz aqui para falar, para perguntar: qual é a palavra que eu te falei? Qual é a palavra que tem na sua vida? Tem alguém aqui que esqueceu e começou o quê? Murmurar. Deus está falando: não murmura não. Eu já recebo uma autorização do céu e uma ordem divina para cancelar. Cancelar toda palavra maldita dita por você ou dita por alguém a seu respeito. Jesus está cancelando agora. Fala: Pai, eu te peço perdão. E a partir de hoje, Pai, ajuda-me a crer em Ti. Crer na Sua palavra. Escute bem. Quando você olha ao seu redor e você vê a situação, que ainda tem situações para serem transformadas, então isso pode contaminar a sua fé ou pode levar você a ter mais fé ainda. Como? Contamina a sua fé se você ficar olhando para o que está acontecendo ao seu redor. Agora, se quando você verifica que realmente tem algo ruim acontecendo ao seu redor, a fé não nega a realidade. A fé nega a influência da realidade na minha vida. Então você está constatando, realmente tem algo ruim acontecendo? Tem uma enfermidade? Tem uma situação? Deus vai ser situação aí. Eu declaro prosperidade, declaro cura, libertação, toda treva, todo mal, tudo aquilo que veio para travar os seus caminhos já saiu. Eu dou uma ordem que caia por terra agora, bata em retirada agora todo mal, em nome de Jesus. Escute bem, quando você está na presença de Jesus, eu vou falar, você vai olhar a realidade ao seu redor, mas quando você olha que tem algo negativo acontecendo, isso é um chamado para oração. Você está vendo? A fé não nega a realidade, mas a fé nega a influência da realidade na minha vida. Por quê? Porque Jesus já conquistou tudo por você. Porque Jesus já fez tudo por você. Porque Jesus é cuidado. Porque Jesus é detalhe na vida de alguém. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da adversidade. Você está vendo? Então Ele quer ser tudo. Ele quer o quê? Dependência. Por isso que, como nós começamos, eu vou falar de novo. Cada vez mais nós vemos pessoas orando por situações. Cada vez mais nós vemos pessoas orando, buscando a Deus para andar no caminho que Deus tem, para andar na vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque Deus está requerendo dependência. Essa é uma essência da palavra. Vai passar céu e terra, mas a minha palavra não passará. O
que Deus está falando? É a minha palavra, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Está aqui ou está ali? Não. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é algo espiritual. E esse reino de Deus que está dentro de você vai transformar situações ao seu redor. Esse poder de Deus, os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Você está vendo? Deus te traz aqui para falar. Continua firme na oração. Deus te traz aqui para falar. Deixa de lado toda a murmuração, porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer, porque eu vou mudar, eu vou curar. Deus está falando, tão somente tu adora. Ó, coloca louvor na sua casa. Passe períodos de adoração. Porque enquanto você adora coisas extraordinárias, enquanto você adora, Deus está fortalecendo você. Enquanto você adora, tem comunicação divina. Enquanto você adora, a unção quebra todo o jugo. Enquanto você adora, Deus faz o que precisa fazer. Eu vou falar. Tem pessoas aqui que hoje até o meio-dia, aquilo que te assolava, ó, vai bater em retirada completamente. Por que até o meio-dia? Não sei. Deus falou comigo, ó, até o meio-dia aí tem uma situação que vai ser resolvida. Eu não sei se é uma libertação espiritual, ou se é algo nas suas emoções. Até o meio-dia de hoje, fica na expectativa e fica adorando. Tem uma proteção de Deus com você até lá. Não vai, ó, Deus está te protegendo, não vai acontecer nada de ruim. Até o meio-dia aí, você vai ver um livramento do Senhor na sua vida. Você está ouvindo? Deus traz alguém aqui para dizer, fica firme. Deus traz alguém aqui para dizer, continua caminhando. Deus traz alguém aqui para dizer, eu vou fazer. Deus traz alguém aqui para dizer, eu vou mudar, eu vou curar, eu vou libertar. O que ele está falando? Eu ouvi uma oração de alguém. E porque está no tempo, ó, está no tempo da espera, e é uma espera, não vai demorar não. Você acha que vai demorar? Tem alguém aqui, não é para todos, tem alguém aqui que não vai demorar. Tem uma resposta aí de Deus, que vai vir assim com pressa. Vai vir com pressa, é uma pressa de Deus. Vai vir com pressa uma resposta aqui para alguém. Mas Deus está falando aí, se você ficar olhando ao seu redor, isso vai contaminar a sua fé. Você está vendo? Mas Deus está falando, a fé é você trazer à memória o que Deus já fez. Você trazer à memória as palavras que Ele já falou. Eu vou falar aqui, ó. Deus está falando aqui comigo. Tem pessoas aqui que Deus está te trazendo nessa oração, porque você se esqueceu do que Deus prometeu. Sempre que você se esquece do que Deus te prometeu, Ele vai fazer você lembrar de alguma forma. Ele vai usar alguém, Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma visão. De repente você está passando na calçada, alguém que você nem conhece vai falar a promessa. Ele vai fazer você lembrar daquele versículo. Você abre a sua Bíblia e cai naquele versículo. Você abre o seu celular, sai aquele versículo. Por quê? Porque Deus está falando, não esqueça da promessa, porque para a promessa se cumprir, precisa de fé. Se creres, verás. Eu vou falar. Tem coisas que vai acontecer na sua vida, que vai ser na medida da fé. Escute, tem coisas que mantendo a fé, você vai precisar, vai demandar uma consagração da sua parte, porque mantendo a fé, você vai fluir no nível da unção. Você vai fluir nos dons espirituais para ser bênção para os outros. Agora tem coisas que Deus vai fazer na vida de gente que está aqui, que para você não pode, que para você não dá. Você tem as suas limitações, você já está indo até os seus limites. E você, pior, você ainda tem dificuldade de entrar no movimento do Espírito de Deus. Você tem dificuldade de entrar no padrão. Você está vendo? Entenda aqui o que eu estou falando. Você tem dificuldade, sabe, de esse negócio de unção, esse negócio, sabe? Você tem dificuldade com alguma coisa espiritual. E Deus está falando aí, eu vou agir no meu ato soberano para te abençoar. Você vai manter a fé, você vai se consagrar. Jejum, oração. Mas tem alguma limitação aí da sua parte. Nem todos são chamados para o ministério diretamente. Todos têm algum dom que é para servir os propósitos de Deus, sabe? Mas eu via como se fosse alguém preocupado ou preocupada
de viver o chamado ou o propósito de Deus. Você sabia que Deus, Ele criou você em primeiro lugar para adorá-lo com a sua própria vida? Para adorar cantando, mas também adorar com a sua vida, com a maneira que você vive rendido a Ele. Eu vou falar, olha o que Deus está me dando aqui. Tem alguém aqui que Deus chamou você para orar por alguém. Chamou você para orar pelas pessoas. Deus te chamou como uma intercessora. Então não fica falando assim, eu não sirvo para nada não. A intercessão é algo muito importante. Deus está dando a palavra de confirmação aí para você. E o que Deus vai fazer na sua vida vai ser um ato soberano. De repente, vai vir uma sabedoria. De repente, vai vir uma orientação. De repente, Deus vai pôr algo dentro de você que você precisa fazer. De repente, você vai descobrir que Jesus passou e deixou o milagre estabelecido e fez na sua vida. Tem coisas, gente, que realmente você vai precisar fazer. Eu vou precisar fazer. Tem coisas que Deus vai nos dar força para a gente fazer. Agora, tem muitas e muitas coisas que é só para Deus fazer. Por exemplo, entrar no coração de alguém. Só Deus pode fazer isso. Por exemplo, resolver situações, criar situações para que o propósito dele seja estabelecido, para que ele venha te abençoar em situações que aquilo foge do seu controle. Tem situações que fugiu aí do seu controle. E Deus está falando, fique em paz, eu sou Deus que cuido. E nos seus tempos de oração, Deus vai trazer confiança. Nos seus tempos de oração, Deus vai trazer a resposta que falta. E Deus está falando, eu estou querendo o quê? As veredas antigas, os caminhos antigos, qual que é? Coloca em oração. Você tem sua limitação. Eu tenho meus limites, você tem os seus limites, mas ninguém pode limitar Deus. Deus vai elevar o limite de alguém. Alguém vai para o próximo nível. Você está vendo? Um próximo nível de graça, um próximo nível de favor, um próximo nível de unção. Você está vendo? Mas Deus está falando aí, eu quero é dependência, porque eu estou levando para as veredas antigas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Muitas vezes você já viu, vou falar de novo. Pessoas há anos atrás, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, as pessoas falam assim, eu estou com um problema, eu preciso orar. Né? E por um tempo, muitas pessoas começaram a mudar, falando, eu estou com um problema, então eu preciso de conhecimento. Conhecimento é muito bom. Vou manter sua busca por conhecimento, mas o conhecimento com discernimento espiritual e com dependência de Deus. Mas você está espiritualizando tudo. Não. Nessa conversa de falar que está espiritualizando tudo, muitos viraram as costas e pararam de depender de Deus e tomaram seus próprios caminhos. Você está vendo? Deus está falando com você. Eu gosto quando você ora. Eu gosto quando você depende de mim para tomar decisão. Eu gosto que mesmo você tendo a sabedoria, tendo a capacidade, você vem falar comigo antes. Deus está se alegrando do coração de alguém que está aqui nessa oração. Vamos orar? Eu vou declarar aqui o Salmo 91 e Deus está nos levando para esse caminho, para esse novo e vivo caminho, para essa vereda antiga, esse caminho antigo, que na verdade ele não é um antigo de ser velho, ele é um antigo de ser palavra de Deus para nós. Deus está falando, é na oração que eu vou resolver, é no clamor que eu vou resolver. Você vê que algum tempo atrás, quando alguém estava doente, quando alguém estava com a situação complicada, eu vou passar um período de oração, de jejum, e Deus vai resolver. E nesses últimos anos Deus está fazendo isso de volta. Então não toma decisão segundo a sua cabeça, não toma decisão segundo o que você quer, sem apresentar diante de Deus primeiro. Essa aí é a palavra para você que veio buscar. Você veio buscar a resposta? Deus está falando aí. É na oração que vai vir o direcionamento certo, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te dar sabedoria, que o download vai descer, a revelação. Você está vendo? Deus está pegando alguém de surpresa. Salmo 91, vamos ler aqui. Hoje eu troquei de versão, olha o que diz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Deus está protegendo a sua casa, está protegendo a sua vida. Nós vamos orar. Coloca aí, eu tenho um pedido de oração.
Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. Deus está te livrando das armadilhas da vida. Ele está te protegendo de doenças mortais. Ele te cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e você verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe mostrarei a minha salvação. Versículo 11 diz: ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Um dia eu fui varrer a sala da minha casa e ao varrer eu vi uma pena diferente. Naqueles dias eu estava estudando e meditando também sobre o ministério dos anjos e eu vi uma pena muito diferente. E se acontece uma vez, você pode achar que foi uma coincidência. Mas naquele dia que eu estava estudando, era um dia que eu estava estudando sobre o ministério dos anjos. A hora que eu fui varrer, a vassoura foi passar, eu vi aquela pena. E eu peguei aquela pena. E eu senti muito o poder de Deus ali. E eu creio que era a pena de um anjo. Porque eu estava muito envolvido naquele estudo. Naqueles dias, naquela meditação também. E passando alguns dias, a hora que eu vou sair para comprar algo, eu vou pegar perto do meu carro, em um lugar bem significativo do carro. Eu vejo também outra pena diferente. E eu creio que Deus permitiu que se materializasse algo no mundo físico. Algo do mundo espiritual se materializou no mundo físico para uma experiência e para aumentar a minha fé. Você está vendo? Então, anjos são reais. E Deus estava me dando aqui. Ele envia sua palavra à terra. Ele envia suas ordens à terra. E a sua palavra corre velozmente. Como que ele envia? Através dos seus anjos, muitas vezes. Ele envia anjos para te proteger. Você não adora anjo. Você não ora para anjo, você ora para Deus, né? Escute bem. Mas ele dá ordens aos seus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Você está vendo? Deus está falando aí, tem uma proteção na sua vida, viu? Deus está falando aí, eu te protejo. Eu protejo você espiritualmente, eu protejo você em tudo. Eu protejo a sua integridade física, eu protejo a sua casa. Eu dei ordem aos meus anjos. Quem são os anjos? Anjos são seres ministradores que foram enviados para servir aqueles que herdaram a salvação. Você recebeu a sua salvação em Jesus. Deus enviou um anjo na casa de alguém. Deus enviou um anjo para proteger alguém. E Deus está falando, eu te protejo, tem uma proteção na sua vida. Deus está falando, tem uma proteção na sua vida. Você está vendo? É necessário dar essa palavra aqui para alguém. No versículo 1 diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará também o descanso. Deus está me dando outra coisa aqui. Primeiro, tem a proteção de Deus na sua vida. Segundo, tem a proteção de Deus. Primeiro, tem a proteção de Deus na sua vida. Tem palavra sendo enviada. Tem ordem do céu sendo enviada na sua vida.
ordem para te proteger, ordem para te abençoar. Agora também tem o quê? Descanso. Deus está falando, tão somente tu descansa. Porque eu já fiz e você não sabe. Porque eu já estou fazendo e você não sabe. Porque eu já destruí laços, porque eu já tenho te protegido, porque eu tenho te guardado durante a noite, eu tenho te protegido durante o dia. Olha lá, olha o que diz aqui, versículo 2. Versículo 3. Eu tenho te livrado das armadilhas da vida. Eu tenho te protegido de doenças mortais. Na madrugada Deus estava me dando pessoas que têm medo de doença ou medo de ficar doente. Eu estou protegendo. Você está vendo? Então é um momento de fé. Você está vendo as situações de doença, situações de enfermidade. Fica tu com a mente firme em Deus. Salmo 91, nessa versão aqui, é muito poderoso. Durante a situação mundial, eu sempre lia nessa versão aqui. Pois ele livrará você das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Tem uma proteção de Deus na sua vida. Eu quero orar por cura agora. Pai, eu oro agora por cura. Aqueles que estão aqui enfermos, com situações, Pai, de enfermidade. Todo espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus. Independente da causa, independente de onde veio, eu dou uma ordem agora, esse corpo recebe cura, a unção de cura agora. Pai, manifesta a sua glória, a sua unção sobre as vidas que estão aqui agora. Glorifica o seu nome nessa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando aí, ó, é um tempo da justiça de Deus na sua vida. É um tempo da recompensa. É um tempo de você orar e do Senhor responder. Ó, não abra mão das veredas antigas. Não abra mão da palavra de Deus que sempre nos mostrou que Deus quer dependência dele. Você está vendo? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Tem uma recompensa de Deus para você. Quando Deus está falando a palavra de ajuste, quando Deus está falando a palavra de alinhamento, eu falo. Mas Deus está falando aí, é tempo da recompensa, chegou. Chegou aqui para alguém. Você tem sido fiel? Chegou. Se você tem sido fiel, a palavra é para você. Chegou o tempo da recompensa do céu, recompensa de Deus na sua casa. Não fique espantado pelo cenário. Se parece que as coisas estão contrárias. Ó, ei terra, não olhe o cenário. Você está vendo? A fé não nega a realidade. O que ela nega é a influência da realidade na minha vida. Quer dizer, o que você crê vai acontecer. O que você crê vai transformar a realidade. O que você crê. E como eu sei que eu estou crendo? Eu estou falando, a situação está contrária, você está falando eu sou próspero. Tem 25 centavos na conta, você já está falando que é próspero, porque já recebeu, se crê que recebeu, assim acontecerá. Está doente, está com a enfermidade, está com sintomas, você falou, eu sou curado. Olha aí. Está com sintoma, problema. Eu sou curado. Você está ouvindo? Porque você não sai da terra antes que Deus cumpra tudo o que Ele tem, toda a história dele na sua vida. Você está ouvindo? Deus traz alguém aqui para falar. Você vai até o final. Deus traz alguém aqui para falar. Caminha, ó, caminha, segue em frente. Por quê? Porque sou eu que te sustento. Escreve aí. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode dizer amém? Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp 199-9588-3146. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá? Creio que vai ser especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá.